Olá, gente, tudo bom? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos estar falando sobre lugares geométricos. Antes de mais nada, vamos saber qual é a definição. Bom, para uma figura ela ser chamada de lugar geométrico, ela precisa satisfazer duas condições. A primeira, todos os pontos da figura têm uma mesma propriedade. Então, nessa dada figura vai ter uma propriedade onde ela vai ter que ser respeitada por todos os pontos. E a segunda condição é que nenhum outro ponto do universo considerado vai ter essa propriedade. Então, tá aí as duas condições que são suficientes e necessárias para que o lugar geométrico ele exista. O primeiro lugar geométrico que nós vamos considerar é a circunferência. Então, a gente já vem falando um pouquinho sobre ela, né? Você já sabe quais são as características, já sabe traçá-la usando um compasso. Mas agora, a gente vai ver por que é que a circunferência ele pode ser considerada um lugar geométrico. Bom, primeira coisa, existe nela uma propriedade. Que propriedade é essa? Todos os pontos da circunferência são equidistantes de um ponto do plano, o centro. Quando ele fala equidistante, gente, é que tem a mesma distância do centro, certo? Por exemplo, aí na figura eu marquei aí no meio o ponto O. E observe que tem alguns pontos marcados na circunferência, ponto A, B, C e D. Essa distância que existe do ponto O ao ponto A, do ponto O ao ponto B, do ponto O ao ponto C e do ponto O ao ponto D, elas são iguais, é a mesma distância, certo? Essa distância é o que a gente chama de medida de comprimento do raio, que é representada pela letra R. Então, se eu marcar mais pontos aí, digamos que eu marcasse um ponto F, um ponto G ou um ponto H, também teria a mesma distância. Então, aí está respeitando a propriedade, certo? E a segunda condição é que nenhum outro ponto desse plano tem a mesma propriedade. Então, se eu pegasse esse O aí e dissesse que ele fosse em qualquer outro lugar dessa circunferência aí, não daria certo. Vocês iriam ver que a distância entre os pontos da circunferência não seria sempre a mesma. Então, só aí esse O no centro, ele estando no meio da circunferência, é que torna essa propriedade verdadeira. Então, se respeita as duas condições, então a gente pode dizer que a circunferência é um lugar geométrico. Outro lugar geométrico é a bissetriz de um ângulo. O que é essa bissetriz do ângulo? É uma semirreta com origem no vértice desse ângulo e que divide ele em dois ângulos de medidas de abertura iguais, ou seja, congruentes, certo? Aí na figura mostra claramente isso. Nós temos aí a reta A e a reta B. O encontro delas é no ponto O. Então, observem aí que do ponto O está partindo uma reta S. Perceberam? Ela está em preto? Pois é. Essa reta S, ela está dividindo esse ângulo aí, AB, AOB, na verdade, em duas partes iguais. Por exemplo, digamos que eu vá dar valores aí. Esse ângulo todo mede 50. Então, a reta S, ela necessariamente teria que dividir esse ângulo em dois ângulos de 25 graus. Porque a bissetriz, ela faz isso. Ela é uma semirreta que vai dividir o ângulo em duas aberturas iguais, ou em dois ângulos congruentes, certo? Então, a medida de AOS teria que ser a mesma de SOB. São congruentes. E a gente pode ver que ela respeita uma propriedade. Qual a propriedade é essa? Todos os pontos da bissetriz são equidistantes dos dois lados do ângulo. Então, a distância que eu percorro de um dado ponto para um lado vai ser a mesma distância que eu vou ter para o outro. Isso vocês podem observar aí na figura seguinte, na figura aí de baixo, certo? E também respeita a segunda condição, porque nenhum outro ponto desse plano ele vai ter essa propriedade, apenas esse aí. Aqui, nesse slide, eu estou ensinando para vocês como construir uma bissetriz, certo? Utilizando régua e compasso. Então, vocês vão pegar o compasso de vocês com uma abertura qualquer, vão pegar a ponta desse compasso, botar no vértice O, e aí traçar um arco, ligando A e B, tá vendo aí? Um arco, aí vocês vão marcar o ponto A e o ponto B. Depois que vocês marcarem esses dois pontos, o que é que vocês vão fazer? Vão pegar o compasso com abertura qualquer também, vai colocar a ponta lá em A, vai marcar um arcozinho, tá vendo? Um arcozinho marcado lá onde está S. Pois é, no B é a mesma coisa, você vai pegar o compasso, botar a ponta dele no B, marcar o Uzinho lá também, ó,
E aí, o encontro desses dois arcos, você vai marcar o ponto S. Depois, é só ligar o ponto S ao ponto O. E aí, vocês conseguem construir a bissetriz desse ângulo. Bom, a mediatriz de um segmento de reta também vai ser um lugar geométrico do plano. Mas, para relembrar o que é mediatriz, vai ser uma reta perpendicular a um segmento e que passa pelo ponto médio dele. Então, observe aí, ao lado, que tem a reta M. O M minúsculo representa a reta, viu? O M maiúsculo representa ponto. Lembrando que sempre ponto é representado com letra maiúscula e sempre reta representada com letra minúscula. Pra vocês não se confundirem aí. Então, a reta M, ela é a mediatriz de AB. Por quê? Primeiro, M é perpendicular. O que significa ser perpendicular? Ela forma um ângulo de 90 graus quando ela está cortando aí a reta AB. Tá vendo? Tem até um ângulo de 90 graus desenhado aí. E depois, o ponto M, que é o ponto de interseção entre a reta M e a reta AB, ele é o ponto médio. O que é um ponto médio? É um ponto que divide um segmento de reta em duas partes iguais. Então, a mesma distância que eu percorro entre A e M, eu vou ter entre M e B, certo? Então, eu posso afirmar que essa mediatriz é um segmento de reta, é um lugar geométrico, porque, primeiro, ele respeita a seguinte propriedade. Todos os pontos da mediatriz são equidistantes das extremidades das retas, que está aí. Observem aí na figura, na segunda, certo? Equidistantes, como eu já falei para vocês, tem a mesma distância, certo? Então, aí a distância entre AE é a mesma B, a distância entre AF é a mesma entre F e B, a distância entre AG é a mesma entre G e B. E se eu marcar outros pontos aí também, vai funcionar da mesma maneira, certo? E também respeita a segunda condição, que nenhum outro ponto do plano tem essa mesma propriedade, certo? Agora, descobrir como construir uma mediatriz. Para a construção de uma mediatriz, vocês também vão utilizar régua e compasso, certo? O que é que primeiro vocês vão fazer? Vocês vão abrir o compasso com abertura maior que a metade, certo? Do segmento. Primeiro você vai desenhar o segmento e depois você vai abrir o compasso maior do que a metade desse segmento. Aí, com a ponta seca, você vai botar o compasso em A e traçar dois arcos. Veja aí na primeira figura como ele está traçando dois arcozinhos aí, tá vendo? Aí, depois, com essa mesma medida, essa mesma abertura, você vai agora sentar aí o compasso em B e vai fazer dois arcos também. Veja lá que esses dois arcos, eles se encontram. Quando eles se encontraram, eu botei aí que o ponto de cima é o ponto D e o ponto de baixo é o ponto C. Traçando uma reta com esses dois pontos, vocês conseguem a reta M, que vai ser a mediatriz do segmento de reta AB, que é o segmento que vocês tinham lá no princípio. Bom, agora que a gente já viu alguns lugares geométricos, eu trouxe aí para vocês uma atividade, certo? Essas atividades, como as demais, eu vou estar corrigindo, certo? E preciso que vocês tenham ela no caderno. Então, vocês vão copiar a atividade no caderno, vão responder. Na nossa próxima aula, eu vou corrigir. E quando nossas aulas presenciais voltarem, eu vou estar dando vista no caderno de vocês, com essas atividades copiadas e respondidas, certo? Qualquer dúvida que vocês venham a ter aí quando for fazer as questões, volta ao vídeo, olha novamente as explicações, vê lá como é que deve ser feito, ok? Caso alguma coisa realmente não consiga fazer de forma alguma, no próximo vídeo, como eu já falei, eu vou estar corrigindo. Então, mas tentem fazer, certo? Para na próxima aula só estar verificando as respostas. E é isso, gente. Nossa aula de hoje fica por aqui, né? Aprendemos um pouquinho aí sobre os espaços geométricos e espero que vocês tenham entendido direitinho, que tenham conseguido compreender, que tenham gostado da aula. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente e até a próxima.